é seu, e o ar que eu respiro é seu. Sopro de vida dado sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, o seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo, novo. Nova vida, nova sorte, por amor me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, cante. A sua faz tudo novo, faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova e me faz novo, tudo novo, tudo novo. Oh, faz tudo Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Quero desejar um feliz ano novo para toda a nossa igreja. A vacina já está próxima e esperamos em Deus o nosso momento de imunização. Que Deus continue abençoando nossa comunidade, nosso bairro e nossa cidade. Agora vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 12, dos versículos de 1 a 3. Acompanhe a leitura na sua Bíblia ou no seu aplicativo. Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz,
desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Vamos orar? Senhor, em Tua presença venho agradecer pelo que Tens feito em nossas vidas, agradecer pelo nosso sustento, agradecer pela nossa saúde e pedir, meu Pai, que nos livre de qualquer mal, que o Senhor cuide da nossa família, que o Senhor cuide da nossa igreja, que o Senhor receba este nosso culto, nosso louvor, que o Senhor abençoe a Vila Gui, a Vila Tim e os nossos pequenos grupos, que o Senhor abençoe a nossa igreja da Vila, que mesmo nas dificuldades possamos fixar nossa vida em Ti, pois Tu és soberano. Por isso eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Tu sabes muito bem, tu és
Oi, Vila Gui, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Fer, esposa do pastor Lê. Esse mês a gente está falando sobre a igreja da vila, a nossa igreja. Prontos para mais uma história? Há muito tempo atrás, Paulo escreveu algumas cartas para a igreja de Corinto. Fica lá na Grécia. Você conhece a Grécia? Eu não, só de foto. Eu já vi umas fotos lindas. Um dia eu vou lá. Depois dá uma olhadinha, tem várias fotos legais. Ele escreveu na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. E ele disse assim: Porque Deus disse, das trevas resplandeça a luz, deixe a luz brilhar, brilhou a luz em nossos corações. E esse tesouro está guardado em vasos de barro. Que legal! Vila Gui, vocês sabem como um vaso de barro é feito? Vou contar para vocês. É assim, o material utilizado é a argila. Ela vem cheia de bolinhas de ar, então precisa amassar ela bastante. Então amassa como brincar de massinha. Vai amassando, faz uma bola. Coloque então no centro de uma forma. Quando ela estiver ali naquele centro, você deixa ela como se fosse uma torre, alta e bem condensada, bem prensada. Aí você vai começar a mexer com aquela massa. E aí você tem que molhar a sua mão. Uma mão você molha, a outra você vem moldando. Então vem trazendo a água, porque a água vai deixar ela mole para você moldar. Então, vem com a água, com uma mão você mexe, a outra você empurra, você levanta, empurra, traz para cá, para lá, até a hora que você sentir que a massa está pronta para ser aberta. E aí você tem que deixar ela com um buraco dentro, como se fosse um copo. Isso mesmo. E aí você vai moldando, vai colocando uma mão lá fora, de fora vem subindo, a outra por dentro, com muito cuidado. Nossa! Deve ser muito difícil, né? E aí, ele vai tomando uma forma, a forma de um vaso. Quando ele tiver bem do jeito que você quer, você começa então a caprichar nos detalhes. Não é fácil não, precisa ter muita calma e bem devagar e ter muita paciência, não é? Tem que ter um jeitinho bem legal para fazer com isso. Mas é muito legal isso, não é não? Semana passada, a tia Carla falou com vocês sobre a importância de conviver, a importância de sermos uma família. Que legal, né? E hoje eu quero contar para vocês que nós somos vasos de barro. Como vasos na mão de Deus, que Ele mesmo quer usar. Que legal, né? Olha só, eu tenho aqui o meu vaso e ele carrega tesouros preciosos. Vamos ver o que tem dentro dele? Unidade! Que legal! Isso tem a ver com a história da semana passada. Aquela palavra que a tia Carla ensinou, harmonia. Unidade é vivermos como um só povo, em harmonia. Que legal, hein? Deixa eu ver qual outro tesouro temos aqui. Amor! É tão bom quando a gente sente amor, quando a gente ama e quando a gente é amado. Família! Gente, família é um tesouro precioso, não é? Mesmo quando a gente tem irmãos que brigam, não tem problema, a gente ama a nossa família. Deixa eu ver mais um tesouro aqui que eu tenho aqui dentro. Simplicidade. É disso que Paulo está falando. Simplicidade. Uma igreja que aprendeu a viver de maneira simples. Uma igreja que olha para o que realmente importa. Sabe, o vaso ele é feito de um material simples, olha só. A argila, como a gente já conversou, mas ela pode carregar muitos tesouros preciosos. Só que também a argila pode vir com muitas impurezas. Ela pode vir com areia, com pedrinhas, até carvão, acreditam? Então, assim como nós também carregamos algumas impurezas.
a mentira, a ira, a desobediência. Ai, é difícil, né? Mas sabe, Jesus, ele quer transformar todas essas coisas. Assim como o oleiro. O oleiro é aquele que faz os vasos. Então, assim como o oleiro quer fazer uma linda obra de arte, Jesus tira todas as nossas impurezas e limpa o nosso coração. E essa é a boa notícia. Juntos, nós fazemos parte de uma igreja assim, simples, mas com uma grande missão: levar o amor de Deus a todas as pessoas. Lá em 2 Coríntios, Paulo também está falando, no capítulo 4, versículo 13, assim: Cri, por isso falei. Vocês acreditam, Vila Gui, em tudo isso que a tia Fer contou? Se vocês acreditam, o que vocês acham de vocês contarem essa notícia para seus coleguinhas, para sua família? Fala para eles que eles carregam um tesouro precioso dentro do coração deles. Mas se eles ainda não entenderam de quem é Jesus, a luz que brilha, o amor de Jesus, conta de Jesus para eles. Eu tô indo embora, mas eu quero deixar com vocês 3 pedidos, tá? Para vocês não esquecerem. A luz de Jesus brilha dentro de você. Você carrega um tesouro precioso, isso mesmo. E você tem a missão de falar, de contar dessa história. Para quem você vai contar essa história? Vila Gui, eu quero deixar um desafio para vocês. Vamos fazer um desenho bem bonito do vaso, do oleiro, dessa luz que brilha. E aí a gente pode pensar, para quem a gente vai contar essa história? Como então eu vou contar essa história que a tia Fer está falando? E aí vocês pegam esse desenho lindo e depois mostram pra gente, tá bom? Eu quero ver esse desenho. Você manda pra mim? E quando a gente se encontrar, a gente pode conversar sobre todos esses tesouros, tá bom? Um beijo, Vila Gui! Eu me conheço mais, olhando pra você, eu vou descobrindo quem sou. E penso agora no que você vê, o que me diz de mim, o que eu não reconheço. Sem você eu não me enxergo bem, não. Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém, pois não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Em você eu tenho o que falta em mim, e descubro o que tenho de melhor pra lhe oferecer. Eu me conheço mais, olhando pra você, eu vou descobrindo quem sou. E penso agora no que você vê, o que me diz de mim, o que eu não reconheço. Sem vocês eu não me enxergo bem, não. Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém, pois não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Mas em você eu tenho o que falta em mim, e descubro o que tenho de melhor pra lhe oferecer, pra lhe oferecer, pra lhe oferecer.
Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Dando continuidade a esse momento tão gostoso de adoração, de reflexão, é muito bom a gente poder estar juntos aqui, é muito bom a gente poder nos reunir, mesmo que dessa forma diferente, por causa de todo o nosso isolamento social, mas nós estamos juntos. Esse momento é um momento onde nós estamos juntos como igreja. E isso é muito bom. Nós acabamos de ouvir mais uma vez aquela canção do Paulo Nazaré que fala que olhando para você eu me conheço melhor. Eu me conheço bem olhando para você e eu vou seguindo, até olhando para mim e tentando descobrir quem eu sou. Quando a gente convive, quando a gente tem a convivência, mesmo que ela foi meio bagunçada pela pandemia, a nossa convivência, seja online, seja uma mensagem de WhatsApp, seja passando algum momento juntos ali numa ligação, orando juntos, uma reunião de grupo pequeno, a nossa convivência, ela nos ensina quem nós somos. E é exatamente disso que nós estamos falando nesse mês de janeiro. Nós estamos conversando um pouquinho sobre essa essência, um pouquinho sobre o que significa ser a igreja, o que significa pertencer e ser a comunidade de Jesus. E quando nós convivemos, nós aprendemos mais e mais do que significa isso. A Vila é uma igreja simples, num momento muito complexo. Mas nós estamos lendo e relendo aqueles princípios e valores fundamentais para a nossa igreja, para a nossa vida, que nos fazem lembrar quem nós somos e daquilo que nós não podemos abrir mão e precisamos prosseguir como igreja de Jesus, como igreja de Jesus. Como que nós estamos fazendo isso? Se você chegou agora, nós estamos pegando alguns conselhos de Paulo, algumas cartas da Ásia Menor, e usando desses conselhos para aquelas igrejas naquela época, e trazendo isso para a nossa realidade, refletindo um pouquinho sobre a nossa identidade como igreja. Na semana passada nós conversamos um pouquinho sobre esse princípio da comunhão, o conviver, que nos faz aprender quem nós somos, o que nós estamos fazendo, por que nós fazemos o que fazemos, a convivência que vai nos moldando e vai aparando as nossas arestas e nos mostrando a nossa essência como igreja. Essa semana eu queria conversar um pouquinho sobre um tema que eu tenho certeza que você é afetado por ele. A simplicidade. Como assim eu sou afetado por ele? Porque nós vivemos num mundo complexo. Nós estamos vivendo num mundo extremamente complexo. Albert Einstein é um grande nome do mundo. Por causa da sua atuação na física, ele foi mundialmente reconhecido para muitos, a começar em mim. A física é uma ciência complexa. Eu não me dou bem com ela, né? Tem gente que gosta, tem gente que consegue, mas para mim é muito complexo. Mas é curioso porque foi o próprio Einstein que defendeu algo sobre essa ciência e ele disse assim, a maioria das ideias fundamentais da ciência são essencialmente simples e pode, em regra, ser expresso em linguagem compreensível a todos. Ele mesmo trouxe um conselho dos aprendizados que ele teve. Ele diz assim, no meio da complexidade, encontre a simplicidade. Olha essa frase que Einstein disse uma vez. No meio da complexidade, encontre a simplicidade. Leonardo da Vinci, muito conhecido por todos, ele também colaborou com a gente aqui quando ele disse algo sobre isso. Ele disse assim, simplicidade é a sofisticação final. Ou seja, ser simples, buscar o simples é ser sofisticado. No meio da complexidade, nós precisamos entender o que significa ser simples. Para pensar comigo aqui. Nós olhamos ao nosso redor e parece que tudo está mais complexo. Quando a gente observa as empresas de alta tecnologia, igrejas, bancos, a gente parece que percebe uma tendência natural dentro da sua gestão, da sua gerência, de líderes
que parece que adoram adicionar complexidade desnecessária a situações, problemas, descrições, soluções. Parece que sempre tem que ser o mais difícil, o mais complexo. Parece que o complexo demais é a preferência que nós temos. O mundo está complexo, a vida está complicada. As pessoas estão cada vez mais ocupadas e quanto mais as tecnologias são desenvolvidas e aplicadas ao nosso dia a dia, parece que as coisas ficam mais difíceis ao invés de ficar mais fáceis. Nós vemos esse cenário crescer a cada dia. A quantidade de informação que nós temos acesso, que cresce a cada dia, a habilidade de interagir com o mundo. Parece que tudo foi feito para simplificar as coisas, mas no fim tornam as coisas mais complexas, mais competitivas, mais difíceis. Um amigo meu uma vez já me disse que ele gostava da época de quando o celular era usado como um celular, que era só para ligar mesmo. Você apertava o número da pessoa, colocava no ouvido e ali você fazia uma ligação, você falava com a pessoa, era simples, o celular só funcionava para aquilo. Mas hoje não é assim. Quando você recebe um e-mail na sua caixa de entrada, é engraçado porque toca um sinal no seu smartphone que está no seu bolso, o seu iPad que está na sua mochila, ele aciona, você recebe uma vibração no seu punho, no seu relógio, você tem uma notificação no seu computador que está na sua mesa. Parece que tudo que foi feito para ficar integrado agora ficou demasiadamente complexo. Não é difícil você encontrar uma pessoa e essa pessoa dizendo que as coisas estão complicadas demais no mundo de hoje, que antigamente era muito mais simples. Pois é, essa simplicidade ela é conhecida por algumas empresas. Vou te dar um exemplo. A Apple, por exemplo, ela sabe disso. Por incrível que pareça, a Apple foi uma das pioneiras a incorporar na sua visão a simplicidade. Ela percebeu a complexidade das coisas que estavam à nossa volta e começou a incorporar essa simplicidade na sua própria visão. O que a Apple fez? A Apple disse assim, o consumidor ele não quer ir lá e comprar um computador e levar para sua casa 5, 6 caixas de peças separadas e aí ele chega em casa e coloca tudo aquilo na mesa, cabo para todo lado, liga, conecta, vai, encaixa, até que ele consegue colocar a tomada e fazer aquela máquina funcionar. A Apple, pensando nisso, ela lançou há alguns anos atrás o iMac. E o primeiro iMac vinha com essa ideia de ter uma máquina onde tudo fosse incorporado num equipamento só. Você comprava uma caixa e nessa caixa já tinha tudo. Tudo estava dentro daquele box. Você ligava na tomada e você já começava a funcionar. Aquilo já começava a funcionar. A Apple também desenvolveu, alguns anos atrás, o lançamento do iPod. O iPod, aquele reprodutor de música, ele substituiu os CD players, que eram grandes, cheios de botões, era complicado de carregar. O iPod era um botão só, você usava aquilo e você tinha centenas de músicas para poder ouvir. Revolucionou o mercado da música aquilo. Aí surgiu os smartphones, sem botões, agora só uma tela, onde você consegue fazer muito mais do que um telefone, você consegue usar aquilo como a nossa vida ali na nossa mão. Agora é difícil desvincular dele, difícil é soltar e não usar mais. Mas um outro exemplo, a Google. A Google também sabia disso. A Google sabia que o simples é muito melhor. A Google olhou para as páginas de pesquisas na internet e viu a complexidade das páginas, dos sites, muita informação, muitos caminhos, muitos jeitos de fazer essa pesquisa, muitos filtros. O que a Google fez? A Google simplificou o processo. Você digita google.com e 20 ou 40 palavras aparecem na tela do seu computador. Você digita a sua busca, aperta o botão de buscar e simplesmente aparece o resultado. A quantidade de branco na tela do site da Google é incrível. Por quê? Porque eles optaram pelo simples e não pelo complexo. Eles entenderam que uma quantidade enorme de informação só prejudicaria a pessoa e não ajudaria ela nesse processo. Não é à toa que ela tem quase 80% da preferência de todos aqueles que buscam alguma coisa na internet. É muito interessante você pensar nisso. Nós estamos num mundo complexo, onde o simples se destaca.
Fizeram pesquisas nos Estados Unidos pelas igrejas. E essas pesquisas, alguns anos atrás, questionaram as igrejas de sucesso, as grandes igrejas, as igrejas que estavam crescendo, como elas conseguiam aquilo. E os resultados dessas pesquisas também nos surpreendem. Sabe por quê? Porque as igrejas que mais crescem nos Estados Unidos são aquelas que têm um processo de discipulado, de aprendizado, de voluntariado simples e descomplicado. Igrejas com muitas programações, igrejas com muitas atividades e com um processo burocrático com aqueles que chegam e com aqueles que estão lá dentro. Essas são igrejas estagnadas, igrejas que param, igrejas que não crescem, igrejas que vão ficando, que vão envelhecendo e não vão crescendo. Por quê? Porque o simples é o que faz dar esse crescimento para aquela igreja. É um grande paradoxo tudo isso, né? O impactante, o glorioso trabalho do reino de Deus é percorrido por um caminho oposto do grande. É o oposto do que a cultura tenta nos convencer. Sucesso, poder, excelência, nome se tornou na nossa cultura sinônimo de ser grande, de status. Não importa quantos eu tenho no caminho, eu vou continuar correndo até chegar no primeiro lugar. Se eu tiver que derrubar alguns, se eu tiver que destruir alguns, eu faço isso, passo por cima. Mas o importante é eu chegar lá, eu conquistar e eu ser o maior, o melhor e ter o sucesso. O sucesso se tornou algo muito buscado nos dias de hoje. Nós vemos esse paradoxo porque o reino de Deus, ele não avança pelo grande, ele avança pelo simples, pelo pequeno, pelo humilde. Foi esse o conselho que Paulo tentou mostrar para a igreja de Corinto, uma igreja muito complexa, numa cidade muito complexa, e que ele olhou para aquela igreja, aquele contexto, e disse para ela assim: lembrem de quem vocês são, e eu quero contar para você quem vocês são. Eu queria convidar você a olhar para esse conselho de Paulo e tentar olhar para a nossa vida, para mim e para a sua vida, no meio desse caos que nós estamos vivendo, e olhar para a nossa essência, quem nós somos. No meio dessa complexidade, quem nós somos. No meio dessa complexidade, quem a igreja da Vila é. Qual é a nossa identidade? Nós não podemos abrir mão disso, meu querido, minha querida. Nós não podemos largar isso. Nós temos que perseguir isso, a nossa essência, a nossa identidade, a identidade que a cruz trouxe para nós, como indivíduos e como igreja, como povo, como corpo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia ou acompanhar a leitura aqui com a gente de 2 Coríntios, capítulo 4, e 2 versículos, versículo 6 e versículo 7. Se você puder, deixa a sua Bíblia aberta aí para você acompanhar conosco o que Paulo fala para essa igreja. Olha só o que esse texto diz. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Mas este tesouro nós temos em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Para a gente entender um pouquinho de onde Paulo quer chegar com esse versículo, a gente precisa entender o que estava acontecendo naquela igreja. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas aquela igreja, a igreja de Corinto, era uma igreja complexa, muito complexa. Corinto era uma cidade grande, era uma cidade portuária, importante ali da região da Ásia Menor. O mundo antigo com certeza conhecia aquela cidade. Ali tinha muitos templos pagãos, gregos, romanos, e os deuses gregos eram adorados ali em Corinto constantemente. Foi um grande centro econômico ali da região. É lógico, Paulo, quando ele olha para aquela região, ele olha para Corinto e vê ali uma grande possibilidade para a pregação do evangelho e para uma igreja surgir ali. Até então não existia o cristianismo em Corinto. Paulo vai ali. Você pode ler um pouquinho disso em Atos capítulo 18. Paulo vai para Corinto.
faz uma visita para aquela cidade. Ele prega o evangelho para grupos de pessoas ali que estão naquela cidade. Prega a ressurreição de Jesus, prega a cruz, prega o que o amor de Jesus faz e transforma no nosso coração. E um grupo de pessoas crescente começam a aceitar essa mensagem e eles começam a se converter ao evangelho ali na cidade de Corinto. O resultado disso é que depois de um tempo que Paulo estava ali, uma comunidade nasceu. A igreja de Corinto nasceu. Ela se estabeleceu naquela cidade e era uma igreja simples, mas uma igreja profundamente apaixonada com tudo aquilo que Paulo pregava. Depois de um tempo, Paulo deixa aquela igreja ali em Corinto e começa a ir para outras cidades também para pregar o evangelho e espalhar essa boa notícia. Era comum isso acontecer no ministério de Paulo. Enquanto ele estava em outro lugar, ele recebia notícias de como as igrejas estavam. E aí eles escreviam cartas para as igrejas. A gente está vendo isso durante esse mês. O que acontece é que quando Paulo foi para uma outra cidade e recebeu notícias da igreja de Corinto, as notícias que ele recebeu não foram nada boas. Paulo recebeu notícia que a igreja não estava indo bem. Parece que eles não tinham entendido muito bem o evangelho e como viver esse evangelho. Aparentemente parece que sim, mas depois as coisas começaram a se acentuar. Então ele escreveu uma carta. Essa carta nós chamamos ela de primeira carta aos Coríntios. Essa carta foi exatamente para corrigir esses problemas que estavam acontecendo ali. Acontece que muitos da igreja, quando receberam os escritos de Paulo, essa carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, eles rejeitaram esses ensinamentos. Eles se rebelaram contra a autoridade de Paulo, eles questionaram se Paulo realmente tinha autoridade suficiente como apóstolo para dizer aquilo que ele estava dizendo naquela carta. Então Paulo sai de onde ele estava e vai a Corinto mais uma vez visitar aquela igreja para lidar com esses problemas. Paulo, ele fala que essa visita foi uma visita tão dura e tão triste que ele chama de uma visita que causou tristeza ao meu coração. Depois disso, os irmãos daquela igreja reconheceram a sua arrogância, pediram perdão a Paulo, eles queriam se reconciliar. Então Paulo escreveu essa carta, a segunda carta aos Coríntios, para assegurar àquela igreja o amor que ele tinha por ela, o compromisso que ele tinha para aquela igreja, além de se reconciliar com eles. A igreja de Corinto sempre foi muito complexa. Muitos problemas aconteciam ali. Você pode ver na primeira carta que Paulo escreveu para eles, combatendo esses problemas, que tinham coisas absurdas acontecendo no meio da igreja. Coisas que discípulos de Jesus, que entenderam o evangelho, não podem seguir a sua vida fazendo isso. Por exemplo, naquela igreja existiam muitas divisões. Aquele pessoal começou a ter um certo favoritismo pelos líderes locais e começou a dividir em grupos menores a igreja. E alguns eram de tal líder, outros eram de outros líderes, e eles brigavam entre si pelo poderio daqueles líderes. Naquela igreja também tinham problemas sexuais sérios. Tinham pessoas ali dentro mantendo relações sexuais com parentes próximos. Além disso, pessoas que saíam da igreja e iam para os templos gregos e ali cultuavam os deuses gregos com as prostitutas cultuais, tendo relações sexuais com elas. Fora isso, ali naquela igreja também tinha aquela grande questão da comida sacrificada. O pessoal comprava a comida, os animais que eram sacrificados nos templos pagãos, nos gregos, e comiam aquilo e começaram a questionar se isso podia ou não podia. Era complexo. O culto daquela igreja era complexo, era barulhento, era estranho. Um visitante entrava naquela igreja e começava a se sentir assustado, ele não voltava. Sabe por quê? Porque era complexo, era barulhento, era esquisito. Além disso tudo, eles ainda começaram a questionar sobre a ressurreição de Jesus. Porque eles haviam ouvido falar que essa história de ressurreição de Jesus não é bem como Paulo pregou. Pensa bem, uma igreja grande, crescente, mas que está passando por problemas como esse. Mas o principal problema surgiu quando um grupo de pessoas ali daquela igreja se rebelou contra a autoridade de Paulo. Eles começaram a ouvir alguns líderes locais, que Paulo na segunda carta aos Coríntios chama de superapóstolos, e ouvindo esses caras, eles foram influenciados a questionar quem Paulo era. Para esses caras, Paulo era um líder medíocre, um líder que não tinha autenticidade na autoridade que ele tinha como apóstolo.
A igreja começou a olhar para aqueles líderes que chegaram, super apóstolos. Eles falavam bem em público, eles tinham eloquência, eles tinham uma bela oratória, eles tinham uma boa aparência, vestiam as melhores roupas, eles tinham dinheiro porque eles exigiam da igreja alto custo financeiro. Eles tinham status, influência social. A igreja olhou para eles e falou assim, eles são atestados por Deus. Isso sim é ser parte da liderança de Deus. Ter prosperidade faz parte da liderança de Deus. Paulo era pobre. Paulo trabalhava fazendo tenda para poder não onerar a igreja. Então Paulo tinha uma aparência de pobre. Paulo vestia roupas simples. Paulo tinha uma aparência simples, vivia viajando, pregando o evangelho onde dava, onde ele conseguia. Além disso tudo, Paulo não falava bem em público, ele mesmo diz isso nessa carta. Aquilo chamou a atenção dos coríntios e eles começaram a ficar incomodados com isso e começaram a questionar, será que realmente um homem de Deus passa por isso e é assim? Não bastasse isso, os coríntios começaram a questionar a autoridade de Paulo, porque Paulo vivia sofrendo. Paulo vivia sendo perseguido, Paulo chegava numa cidade e quando ele pregava o evangelho, muitas vezes ele foi expulso da cidade, ele foi rejeitado pela comunidade, ele foi apedrejado, açoitado, ele passou fome, ele chegou ao ponto de ficar nu e não ter o que vestir e o que comer porque ele dependia da hospitalidade das cidades para onde ele ia pregar o evangelho. A igreja de Corinto começou a olhar para isso e falar assim, Deus não está com esse homem, isso não é um homem de Deus. Nós queremos os melhores líderes, esses líderes eloquentes, esses líderes de sucesso, os líderes que enchem um auditório e falam bonito, e se aparentam bonito, eles têm dinheiro. Nós queremos a melhor tecnologia, nós queremos a melhor equipe de comunicação, nós queremos a banda mais popstar para estar aqui na nossa igreja. Nós queremos ser a melhor igreja da Ásia Menor, nós queremos ser a maior denominação do nosso continente. Parece que a igreja de Corinto, ela começou a se iludir com as propostas de prosperidade e vocação da autopromoção dos superapóstolos. Gente, a igreja de Corinto nasceu simples. Era uma cidade importante ali, atraiu muita gente para o evangelho aquele lugar. Mas ela se tornou complexa, desorganizada, confusa, dividida. Porque sabe por quê? Porque ela perdeu no meio do caminho a essência do que significa ser igreja de Jesus. E isso só vem à igreja de Jesus quando essa igreja compreende o verdadeiro evangelho de Cristo. Esse paradoxo que a cruz traz. O grande no reino de Deus é o simples e humilde. Para você nascer, para você viver, para você ser mais que vencedor no reino de Deus, você precisa morrer para os seus desejos, para a sua arrogância, para o seu orgulho, para você mesmo. Não é o mais que tem destaque, é o menos, é o simples. É o que Paulo vivia. Paulo olha para tudo isso e ele responde a essa igreja. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele faz um desafio para aquela igreja. Ele chama aquela igreja para um momento de autoavaliação. Ele diz para eles, vocês precisam olhar para dentro dos seus corações, vocês precisam se autoavaliarem. Porque tem alguma coisa muito estranha, muito errada aí. O desprezo que vocês têm por mim, pelo meu estilo de vida, e esse amor pelos grandes apóstolos, os falsos mestres, esses caras que se autopromovem e pregam coisas diferentes da cruz e da ressurreição de Jesus, isso é um absurdo. Isso mostra que vocês não entenderam a vida, o evangelho de Jesus e a vida com Jesus num nível mais básico, mais fundamental. Parece que vocês não se deixaram ser transformados por isso. Vocês não sofreram essa transformação. Percebe isso, gente? Paulo olha para aquela igreja e diz, meus irmãos, com muito amor
eu queria que vocês olhassem para dentro de você e perguntassem para vocês mesmos o que Jesus significa para vocês. E para isso ele faz um movimento muito bonito, porque ele fala de quatro características, pelo menos, que vai entre o capítulo 2 e o capítulo 4, que ele ressalta a essência do que nós somos como igreja de Jesus. A essência de quem ele era, por ser quem ele era e como ele era. Isso nos ensina muito. Eu queria convidar você, rapidamente, a olhar para dentro do seu coração, como Paulo nos orientou, e entender o que essa essência significa para mim, para você. O ser simples no reino de Deus, o ser humilde no reino de Deus, esse paradoxo da cruz. A primeira delas se encontra no capítulo 2, no versículo 14 e versículo 15. Paulo está construindo um pensamento aqui até chegar no texto que nós lemos. Olha só o que ele fala nesses 2 versículos. Mas a graça de Deus, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Tem uma tradução da Bíblia que eu gosto muito que fala assim: porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Paulo aqui, ele tem algo na mente dele, tem uma imagem na mente dele. Eu não sei se você já ouviu falar dessa imagem. Paulo aqui tem a imagem da procissão de triunfo romana. É uma espécie de desfile de vitória, o desfile da vitória. O que era isso? Quando um exército romano ganhava uma batalha importante, ele trazia para a cidade o anúncio da vitória. E esse anúncio era feito de uma forma como se fosse uma cerimônia, uma procissão, um desfile. Na frente iam os seus comandantes, iam as autopatentes do exército, montados em seus cavalos, nos carros, e ali eles se colocavam guiando todo o exército e a procissão que ia atrás deles, mostrando que a vitória deles aconteceu. Essa cerimônia mostrava para o povo que estava ao lado, na lateral, nas ruas, aclamando o exército e glorificando aquela vitória como um sinal de paz para a cidade. Atrás do exército, atrás dos comandantes, existiam algumas pessoas que se destacavam. Não eram pessoas romanas, mas eram pessoas que faziam parte do exército inimigo. Essas pessoas foram poupadas, elas não foram mortas. E ainda, estando vivas, elas foram conquistadas pelos romanos e trazidas para a sua cidade. Mas elas se tornavam pessoas que estavam submissas agora ao poderio desse exército. Eles eram os donos das suas vidas. Quando aquele pessoal passava, a multidão aclamava a vitória. Aclamava o que estava acontecendo, porque aquela vitória garantiria para eles paz no coração, paz na cidade, paz no império. Quando Paulo está dizendo que Deus nos conduz vitoriosamente em Cristo, ele tem essa imagem na cabeça. Uma procissão de triunfo. Cristo está na frente, mostrando que a vitória é dele, mostrando que ele é o triunfo, ele é o que venceu. Mas Paulo está atrás, como aquele que foi conquistado, poupado. Ele vivo, continuou vivo, ele não foi morto, ele foi poupado. E agora ele se submete à liderança daquele que é o triunfo agora. Essa é a imagem que Paulo tem na mente quando ele diz: Deus, graças a Deus, porque ele nos conduz vitoriosamente na nossa vida, ele nos conduz, é ele que vence, é ele que nos conduz, nós nos submetemos e deixamos ele fazer o resto. Mas quando a gente olha o restante desse versículo, a ênfase de Paulo está na segunda parte, no segundo versículo que a gente leu. Porque lá fala assim que para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Por que ele diz isso? Nessas procissões de triunfo, nessa comitiva da vitória, existiam pessoas que acendiam incensos. E esses incensos eram chacoalhados e passados no meio das pessoas, no meio da multidão. Aquele cheiro do incenso subia no ar. E parece que toda vez que aquele cheiro chegava na cidade, o cheiro da paz, da vitória, da conquista chegava junto. Aquele cheiro, o cheiro do incenso daquele desfile, era muito próprio e característico dele.
Ou seja, quando as pessoas sentiram aquilo, o cheiro do incenso espalhava pela cidade. E parece que o aroma da paz, o aroma da vitória se espalhava pela cidade. Às vezes as pessoas estavam trabalhando e nem participavam dos desfiles, mas quando sentiam aquele cheiro, elas sabiam, nós vencemos. Elas sabiam o que significava isso. Paulo olha para essa situação e diz para mim e para você como igreja o seguinte: nós somos o bom perfume de Cristo. E por onde nós vamos, nós espalhamos esse aroma. O aroma da vitória, o aroma da conquista, o aroma do amor, o aroma da paz. Onde nós pisamos, as pessoas sentem o cheiro do Evangelho, sentem o cheiro de Jesus. E o que significa isso na nossa vida e o quanto isso influencia a vida delas. É muito bonito você parar para pensar isso. Ser o bom perfume de Cristo quer dizer que nós entendemos o Evangelho, nós abraçamos o Evangelho, nós rendemos em submissão àquele que é vitorioso, a nossa vida. E essa verdade, ela nos transforma de dentro para fora. Um novo estilo de vida se torna o nosso padrão de vida agora. A nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de interagir com o mundo, a nossa forma de responder às demandas que a cultura nos impõe, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de tomar decisões, de expressar as nossas opiniões, tudo isso começa a ser remodelado pelo Evangelho da Cruz, quando nós entendemos o que ele significa. Nós nos submetemos ao vitorioso, nós submetemos ao grande comandante, nós andamos atrás deles dizendo, ele poupou a minha vida e eu entreguei a minha vida a ele. Eu estou vivo porque ele me deixou vivo. E agora aquele perfume exala por onde nós passamos. Toda a nossa história é ressignificada. E todas as pessoas que convivem com a gente conseguem sentir esse cheiro. Você já viveu a experiência da memória olfativa? Eu não sei se você já ouviu falar disso. Você sente um cheiro e aquilo te traz a memória de alguma coisa, a identificação de alguma coisa que aconteceu com você, alguma pessoa específica que um dia você já conheceu, que você conhece, um fato, seja ele bom ou talvez até desagradável, um ambiente vem à tua mente. Tem alguns cheiros que me lembram diretamente a época que eu trabalhava no hospital, assim. É muito característico. Quando eu me machuco e eu sinto o cheiro de sangue, parece que na minha mente a cena do hospital, do pronto-socorro, que eu trabalhei muito tempo, ela vem automaticamente à minha mente. Aquele cheiro já ficou marcado para mim. O cheiro de sangue me remete ao que eu fazia antigamente. Mas também tem coisa boa, tem cheiro que me lembra de pessoas, de situações gostosas assim que a gente vive. Então, a memória olfativa é usada até em terapia. Pessoas que usam o olfato para poder trabalhar o emocional das pessoas. Porque, você já viveu isso? O cheiro identifica. Por que isso acontece? Porque o cheiro identifica locais, pessoas, acontecimentos, situações. O que vivemos, ela é marcada com os nossos sentidos. E sabe qual é a grande lição que eu tenho aqui? É que nós somos o bom perfume de Cristo. A igreja da vila é o bom perfume de Cristo. Onde nós estamos como igreja, você na sua empresa, no seu escritório, no consultório, na sua casa, no seu condomínio, no seu bairro, onde você está, você exala a fragrância do conhecimento de Deus. E conhecimento aqui é a fragrância do relacionamento que você tem com Ele. As pessoas cheiram Jesus em você. As pessoas percebem que você convive com Ele. As pessoas percebem que o cheiro dele está em você. E o cheiro de Jesus não é um cheiro de grandeza, de riqueza. O cheiro de Jesus é o cheiro da cruz, do túmulo vazio, de madeira, da simplicidade, da humildade. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que ser igreja na sua essência é transmitir o relacionamento de Jesus onde nós estamos. À medida que nós caminhamos, nós espalhamos conosco esse bom perfume. Paulo vai continuando o seu pensamento e vai nos ensinando mais ainda. Olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 17, completando essa ideia.
ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Deixa eu parar por aqui só para explicar para você. Paulo aqui está falando diretamente dos superapóstolos. Paulo está aqui falando diretamente desses líderes falsos que entraram na igreja de Corinto. Os muitos aqui são essas pessoas. E que começaram a negociar a palavra de Deus, principalmente visando lucro. As grandes palestras eram cobradas e grandes ofertas eram levantadas para manter o status, a posição, a influência daqueles grandes líderes. Paulo olha para aquela igreja e diz, peraí, ao contrário desses caras aí, nós não negociamos a palavra de Deus, nós não abrimos mão do simples, do humilde, como Jesus era. Nós não visamos lucro. Nós trabalhamos, nós tentamos fazer a igreja prosperar, para que o evangelho seja pregado. Mas aí ele continua dizendo assim, antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Antes, em Cristo, nós falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Pessoal, presta atenção. Paulo está dizendo assim, nós não estamos aqui para visar lucro, prosperidade financeira, crescimento numérico. Não é isso que é ser igreja. Nós temos que fazer uma coisa, nós não negociamos o fundamental. E qual é o fundamental? A palavra de Deus em nós. Esse é o centro da nossa igreja. Esse é o centro do que nós fazemos, é o centro do nosso ministério. Se nós queremos espalhar o bom perfume de Jesus por onde nós estivermos, nós precisamos estar certos que o centro de tudo que nós fazemos é a palavra de Deus e nós não negociamos essa palavra. Mas nós falamos em Cristo, por Cristo. É como se o próprio Jesus estivesse falando através de nós, quando nós abrimos as nossas bocas para falar do amor dele, do evangelho da cruz. Nós falamos não somente por ele, através dele, mas nós falamos diante de Deus. Essa expressão é muito forte, porque de estar diante de Deus é uma coisa muito gloriosa, muito grandiosa. Pessoas que viveram a experiência de estar diante de Deus foram pessoas que foram tomadas por medo, caíram no chão, choraram, se arrependeram, se humilharam. Sabe por quê? Porque a glória de Deus brilhou sobre eles. Estar diante de Deus é algo muito grande, mas aí mora o paradoxo. Olha só, nós falamos diante de Deus com sinceridade. E essa palavra é muito bonita, porque a palavra no original, no grego, que foi aqui traduzida como sinceridade, nós podemos também traduzir ela como simplicidade. Nós estamos diante do glorioso Deus Criador dos céus e da terra, falando em nome de Jesus, como se Ele estivesse falando através de nós, mas nós fazemos isso com simplicidade. Nós não precisamos do grande, do eloquente, nós não precisamos do maior, do melhor. Nós precisamos do simples, do humilde, do fiel. Deus não quer grandes sacrifícios. Deus quer fidelidade da nossa parte, já diziam os profetas. E Ele caracteriza a todos nós aqui como homens enviados por Deus. E em outro texto dessa mesma carta, no capítulo 5, Paulo fala assim, portanto, nós somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo nós suplicamos, reconciliem-se com Deus. É como se Deus estivesse falando através de nós, e o apelo dele para a humanidade é feito pela minha e pela sua vida. Quando nós vivemos, quando nós caminhamos, quando nós trabalhamos, quando nós nos relacionamos com as pessoas, Deus está usando você para dizer para aquela pessoa, reconcilie-se comigo. Olha para a vida da Carla, olha para a vida do Lu, olha para a vida do Paulo, olha para a vida da Selma, olha para a vida da Kelly, olha para a vida de tanta gente que está aqui com a gente, olha para essas vidas e sintam a voz de Deus dizendo reconcilie-se com Deus. Os nossos vizinhos vão sentir isso,
Os nossos amigos vão sentir isso. Eles vão notar que algo é diferente na nossa vida porque nós somos embaixadores de Cristo. Sabe o que significa ser embaixador, gente? Embaixador é aquele que representa a nação. Ele vai em algum lugar em nome da nação, ele toma decisões em nome da nação, ele notifica em nome da nação, ele vive em nome da nação que o enviou. E ser um embaixador de Cristo quer dizer que tudo o que fazemos e tudo o que nós somos, nós fazemos por Ele, para Ele, em nome dEle. Eu não sei você, mas isso me faz pensar, será que todas as minhas atitudes condizem com isso que Deus colocou sobre mim? Porque se sou embaixador de Cristo, eu preciso prestar atenção nos meus princípios, nos meus valores, na forma como eu falo, na forma como eu vivo. Eu não negocio a palavra de Deus quando eu vou tomar uma decisão. Eu não abro mão dos princípios do reino quando eu vou tomar uma decisão na minha empresa. Eu não sonego imposto. Eu sou fiel. Eu sou honesto. Eu não vou flertar com algo fora do meu casamento, porque a fidelidade do meu casamento é reflexo da minha fidelidade com Deus. Eu vivo o meu casamento como embaixador de Cristo. As atitudes minhas são atitudes de Cristo aqui na terra. Que os meus vizinhos vejam, que o meu condomínio veja, para que o nome de Jesus seja glorificado. Percebe isso? Esse raciocínio de Paulo, ele continua. E ele chama a igreja, além de embaixadores de Cristo, ele chama a igreja de cartas vivas de Cristo. Olha o que ele fala no capítulo 3, versículo 2 e versículo 3, ele diz assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Deixa eu dizer o que está acontecendo aqui. Aquela igreja, a igreja de Corinto, influenciada pelos superapóstolos, eles começaram a falar para Paulo o seguinte: cadê as suas cartas de recomendação? Se você é um apóstolo mesmo de Deus, quem te mandou aqui? Porque naquela época, quando um líder chegava num lugar, ele carregava um documento consigo. E era uma carta de recomendação. Essa carta podia estar indicando, relatando aquela pessoa como uma pessoa certa para aquele trabalho, para aquela situação, para aquela cidade. Essa carta falava um pouquinho do que aquela pessoa fez, as suas habilidades. É como se fosse um currículo, uma carta de recomendação mesmo. Mas essa carta era assinada por um nome grande, geralmente um governador, um imperador, se fosse possível, alguém que tinha um nome que fosse reconhecido para que recomendasse aquela pessoa. No âmbito religioso, seriam pessoas do alto escalão da liderança religiosa. Quando o líder chegava numa comunidade, ele carregava esse documento, ele apresentava aquilo para a igreja e a igreja olhava para ele e falava assim: foi fulano que te mandou, foi Beltrano que assinou a sua carta, então você é alguém que é reconhecido, então realmente você é vocacionado e você tem o nome que você se diz que tem. Aquela igreja nunca teve de Paulo esses documentos. E influenciada agora por esses mestres, eles começaram a dizer para Paulo assim: vem cá, cadê as suas cartas de recomendação? Cadê o documento que prova que você é um apóstolo de Jesus? Porque essa história está muito mal contada, nós estamos um pouquinho confusos com esse negócio. Você diz que é de Deus, mas sofre perseguição, você é expulso das cidades, você sofreu um monte de coisa, você é pobre, você não fala bem. A gente quer saber, você é apóstolo mesmo ou você está enganando a gente? Cadê a sua carta de recomendação? E Paulo volta para aquela igreja e dá uma resposta para eles. E diz para eles o seguinte: deixa eu te falar uma coisa, gente. Vocês são a minha carta. Antes você vinha para Corinto e não tinha uma comunidade cristã. Não tinha igreja aqui. Não tinha ninguém transformado pelo evangelho aqui. Não tinha ninguém que sabia o que significava a cruz de Jesus, nem a ressurreição de Jesus aqui nesse lugar, nessa cidade.
Quando eu cheguei aqui e comecei a falar do amor de Jesus, da ressurreição dele, da morte dele, sabe o que aconteceu? Pessoas que eram totalmente violentas, pessoas que eram perigosas na sociedade, começaram a ouvir isso e serem transformadas por essa verdade. Hoje muitas dessas pessoas ímpias estão aqui dentro da igreja. Vocês são essa carta, porque o Evangelho transformou a vida de vocês. Vocês são a prova de que eu sou alguém que fui enviado por Jesus para formar essa igreja. Paulo dá a resposta para aquela igreja dizendo isso: igreja de Corinto, vocês são a nossa carta. Vocês atestam a nossa vocação. Vocês assinam embaixo, com a vida de vocês, o que o Evangelho fez em vocês. Nós não precisamos de documento porque vocês são esse documento. Mas se Corinto era a carta, quem assinou essa carta? E Paulo fala que a autoridade superior a Paulo para recomendá-lo ali, para assinar esse documento na vida, no coração dos coríntios, é o próprio Jesus Cristo. Esse Cristo, o texto fala assim: vocês demonstram que são cartas de Cristo, não escritas com tinta, mas com o Espírito Santo. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus assinou a carta no coração dos coríntios, transformando o coração e a vida deles, e agora eles conseguem mostrar para a igreja, para a sociedade, para o mundo, que o Evangelho produz na vida de alguém. Percebe isso? O quanto ser igreja é importante na missão que Deus está fazendo nesse mundo. Gente, lendo alguns comentários sobre esse texto, eu me deparei com uma frase de um autor que eu gosto muito, e ele diz assim: o verdadeiro cristianismo não é um verniz de moralidade colado no exterior das nossas vidas, mas uma profunda mudança de coração, mente e vontade, que é então expressa no comportamento exterior de cada um de nós. A palavra de Deus muda os indivíduos no contexto da comunhão cristã, de dentro para fora. Quando nós convivemos, quando nós temos comunhão, a palavra de Jesus nos muda de dentro para fora. E quando as pessoas olham para a nossa vida, elas leem a história de Jesus em nós. Porque nós falamos dele. Nós temos o cheiro dele. As palavras que nós usamos não são as palavras que as pessoas usam porque nós lemos a Bíblia e nós somos moldados por ela. Os nossos princípios são diferentes. A Bíblia fala: se você mentia, não minta mais. Se você furtava, não furte mais. Se você fazia coisas horríveis, não faça mais. Por quê? Porque o Evangelho da cruz chegou até o teu coração. E isso é a carta viva de Deus para o mundo. O mundo vai ler em nós que Jesus Cristo é real e que Ele é vivo. Você já pensou que a sua vida é uma carta de Deus para o mundo? Você já pensou que a igreja da vila, a comunhão, a nossa convivência, o nosso amor é uma carta de Deus para o mundo? Eu gosto muito de uma cena quando Jesus olha para os seus discípulos e fala para os seus discípulos o seguinte: quando o mundo olhar para vocês e verem o amor que vocês têm uns pelos outros, o mundo não vai enxergar vocês, mas vai enxergar Jesus em vocês. Presta atenção nisso. Tudo que aconteceu na sua vida, tudo que aconteceu com você, no seu coração, todas as coisas que você já passou, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, uma doença que acometeu a tua família, um sofrimento muito grande que você passou, tudo isso faz parte do que Ele está fazendo na tua história. Tudo isso é passageiro, perto do que Ele está fazendo para a eternidade. Tudo isso Ele usa para que pessoas próximas a você conheçam quem Ele é e o que Ele está fazendo. Parece antagônico, parece paradoxal esse negócio, mas a cruz é um paradoxo das nossas vidas. Jesus disse: se você quer vir após mim, tome a tua cruz. A cruz, aquela imagem do sofrimento, de morte, de dor, tome a sua cruz, porque ela expressa
a verdade do amor e da graça de Deus. E quando nós vivemos assim, nós somos as cartas que o mundo lê e vê Jesus. Uma vez eu ouvi um amigo meu pregando e ele disse o seguinte, que nós fomos chamados para ter um estilo de vida tão diferente, tão transformado, tão contracultural, que à medida que as pessoas forem convivendo com a gente, fora da igreja, esse nosso estilo de vida vai levantar perguntas para ela. Por que você faz assim? Por que você é fiel? Por que você dá o dízimo na igreja? Por que você não só nega imposto? Por que você não sai por aí achando que a diversão da vida é encharcar no álcool e viver a loucura que o mundo está vivendo? Por que você é honesto? Por que você não mente? As nossas atitudes vão constranger as pessoas e elas vão perguntar. E Tim Keller fala assim, que quando as pessoas perguntarem a razão do que nós fazemos, nós temos uma grande oportunidade de dizer para elas que a razão de tudo isso é Jesus. E ali contar para elas sobre o Evangelho. Nós somos cartas vivas, escritas à mão por Deus, para que o mundo entenda quem é Jesus. O mundo aí fora vai olhar para você, vai olhar para mim, e vai ver, e vai ler o que significa estar debaixo do senhorio de Cristo, do amor de Jesus. O que as pessoas vão sentir quando conviverem com você, vão sentir Jesus, e vão ler a história dele na sua história. Você já contou a sua história para alguém? Você já contou a sua história depois de Jesus para alguém? Quem sabe você, a partir de hoje, possa convidar alguém para contar e compartilhar essa história. Porque se você foi salva, se o brilho de Deus iluminou o teu pensamento, se você é o bom perfume de Cristo, embaixador de Cristo, igreja de Jesus, e se você é essa carta viva, deixe as pessoas ler Jesus em você. Conte a sua história, o que Jesus fez, o que ele transformou, o que mudou. Quem seria você se Jesus não estivesse na sua vida? Pensa sobre isso. Mostra isso para as pessoas. Mas eu queria terminar voltando ao texto que nós lemos, porque Paulo chega até aqui agora. E Paulo fala, pois Deus, o mesmo Deus que disse das trevas resplandeça a luz, ele que fez a luz surgir do nada, do escuro, do vazio, do caos, ele brilhou em nossos corações. Os nossos corações escuros, vazios, sem sentido, a nossa vida totalmente perdida, não foi nós mesmos que nos salvamos pelo dinheiro, pelo status, pelo poder que nós temos. Ele brilhou em nós. Ele fez esse trabalho. E quando ele brilhou nos nossos corações, olha o que Paulo fala, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso é muito bonito. Ele iluminou em nossas vidas o nosso coração, de forma que nós olhamos para o Evangelho e nós entendemos, eu entendi o que a cruz significa para mim. Eu entendi o que aquele túmulo vazio significa para mim. O conhecimento aqui, essa palavra, não é simplesmente uma palavra de algo abstrato, um conhecimento de uma história, de alguma coisa abstrata. Conhecimento aqui quer dizer relacionamento com Deus. Paulo está dizendo, Jesus brilhou, ele brilhou no nosso coração e através de Jesus nós temos um relacionamento com Deus. É um grande tesouro isso. É uma grande glória, isso é grande demais, gente. Nós nos relacionamos com o Criador do Universo, com o Deus Todo-Poderoso. Pensa nisso. Ele tem poder para fazer tudo isso acontecer, ele tem poder para transformar a nossa vida, ele tem poder para fazer qualquer coisa na nossa história. A Bíblia fala que não há impossível para Deus. Isso é grande, isso é majestoso, isso é um grande tesouro. Mas Paulo agora fala do grande paradoxo, porque ele olha para esse grande tesouro e diz assim, mas nós temos esse tesouro em vaso de barro.
para um propósito, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Olha que coisa linda isso. Deixa eu explicar esse vaso de barro. Naquela época, não tinha banco, os cofres reais dos imperadores, dos governantes, ficavam só com eles. E as pessoas que não eram tão ricas e tinham alguma coisa de valor, alguma joia, algum dinheiro, alguma coisa que fosse valiosa, ela precisava guardar isso de uma forma meio que escondida, para que ela tivesse livre de assaltos, livre dos ladrões, que não chamasse atenção. Porque era muito fácil entrar na casa delas. Elas saíam para trabalhar, iam para o campo, iam fazer alguma coisa, as casas não tinham tanta tranca assim, e era fácil o ladrão pular a janela, entrar ali e roubar alguma coisa. Se o tesouro tivesse exposto, era fácil de levar. Mas então o que eles faziam? Era comum eles pegarem vasos antigos, vasos velhos, vasos de barro, vasos simples, né? Vasos que tinham rachaduras, imperfeições, que não serviam mais para carregar água, não serviam mais para pôr uma planta, porque estavam estragados, quebrados, velhos, antigos. Eles pegavam esses vasos que não chamavam a atenção e colocavam aquilo que era valioso dentro. O dinheiro, as joias, aquilo que ele tinha de mais precioso dentro desses vasos, e deixava esse vaso ali no canto da casa. Se alguém chegasse, o vaso não ia chamar atenção. O vaso não ia provocar a atenção do ladrão para que levasse aquilo. Ali contém um grande tesouro. O vaso é simples, é feio, é pequeno, é rachado, é velho. Percebe o que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo assim, nós temos esse tesouro. Qual é o tesouro? O relacionamento glorioso da glória de Deus. Nós temos um relacionamento com Deus através de Jesus, mas é algo muito grande. Mas isso é guardado, sabe onde? Num vaso de barro, num vaso imperfeito, num vaso simples, num vaso humilde. Sabe para quê? Para que a glória não seja do vaso, mas que o poder que emana através de nós seja reconhecido como de Deus e não de nós mesmos. Paulo falava assim, sabe por que eu sofro perseguição? Sabe por que eu sofro luta? Sabe por que eu passei por tantas coisas na minha vida? Sabe por que eu fui açoitado, que eu fui chicoteado? Sabe por que eu fui apedrejado? Por que eu passei fome, nudez, escassez? Sabe por que eu tenho uma aparência simples, que eu preciso trabalhar para me sustentar? Sabe por que eu não falo bem em público? Para ninguém pensar que o poder que Deus opera quando eu falo do Evangelho é de Paulo, mas que o poder que Deus opera é do Evangelho, é dele. Ao contrário daqueles superapóstolos, Paulo diz, eu não sou esses caras. Eu não sou essas pessoas que chamam a atenção para si mesmo. Eu sou alguém que abraçou o evangelho da cruz e pela cruz decidiu viver como Jesus, simples, humilde, uma vida que explode em amor, em paixão, em compaixão, mas que não precisa do muito, do próspero, do sucesso, do poder, do status. Eu tenho o conhecimento de Deus, da glória de Deus na face de Cristo como um tesouro no meu coração. Mas Deus escolheu a minha vida. Uma vida imperfeita, quebrada, rachada, cheia de defeitos, para poder guardar esse tesouro. E tudo que Ele faz através de nós, quando nós espalhamos o bom perfume de Cristo onde nós vamos, as pessoas sentem Jesus, cheiram Jesus quando olham para a nossa vida e o jeito que a gente vive. As pessoas leem Jesus quando olham para a nossa vida e para a nossa história. Quando nós contamos o que Deus fez na nossa história, o que Ele faz, as pessoas leem essa carta viva que nós somos, porque percebem que o Evangelho nos transformou, nos mudou, nós somos outro e outra pessoa. Por quê? Por causa dele. Nós falamos diante de Deus, uma coisa grandiosa, em Deus, mas de forma simples. Porque Ele quer o simples, Ele quer o humilde. Gente, Jesus não veio gloriosamente montado num cavalo branco, entrando em Jerusalém, devastando o Império Romano. Ele não veio como um rei que colocou o mundo debaixo dos seus pés por causa do seu poder, da sua autoridade como um líder político.
Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, era filho de um carpinteiro, ele se encarnou num ser humano, deixando a sua glória para se tornar algo miserável e simples, sabe para quê? Para morrer numa cruz por causa do meu e do seu pecado. Ele não fez nada para merecer aquilo. Ele não tinha pecado, mas ele fez aquilo por nós. Ele preferiu o simples, ele preferiu o humilde, ele preferiu as coisas pequenas desse mundo. Isso é o paradoxo da cruz. Você é vaso de barro, meu querido. Você é vaso de barro, minha querida. Nós somos cheios de defeitos. O convívio da igreja nos mostra isso. Mas nós temos um grande tesouro no nosso coração. Nós não precisamos ser uma grande igreja, ter um grande nome. Nós não precisamos ter um painel de LED gigante no fundo do nosso púlpito. Nós não precisamos ter o melhor templo, o maior templo, a melhor equipe de comunicação do nosso planeta. Nós não precisamos ter o melhor método de empreendedorismo eclesiástico do mundo. Nós não precisamos disso. Sabe o que nós precisamos? Não negociar a palavra de Deus e viver a simplicidade do evangelho da cruz nas nossas vidas e na nossa igreja. Essa é a grande mensagem de Paulo. É isso que a carta de Coríntios está dizendo para nós. Ele termina esse capítulo 4 dizendo assim: por isso nós não desanimamos. No versículo 16. Embora exteriormente nós estejamos a nos desgastar todo dia, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos que nós passamos aqui estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. É por isso que nós não desanimamos, porque nós abraçamos a cruz, não o poder. Nós abraçamos o simples, não o glorioso. Nós abraçamos o pouco, para que Deus seja o muito. E ele termina no versículo 18 assim: assim, por isso, nós fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. O poder, o sucesso, o status, a complexidade da arrogância do nosso mundo é o que a gente vê e que é transitório. A fidelidade, humildade, simplicidade da cruz e do evangelho da cruz é o que nós não vemos. E ele é eterno. Igreja da Vila, nós somos o bom perfume de Cristo. E por onde nós vamos, nós espalhamos o relacionamento de Jesus. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos no nome dele e em nome dele nós fazemos tudo o que nós fazemos. Enquanto estamos juntos e enquanto estamos separados, cada um no seu lugar. Igreja da Vila, nós somos as cartas vivas que testificam o poder do evangelho transformador, a cruz que nos salvou. Mas tudo isso está guardado em vaso de barro, para que a glória não seja do vaso, mas seja de Deus, o nosso grande tesouro. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Não negocie a palavra dele, mas viva a simplicidade do Evangelho de Jesus. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador.
Permite, Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento ao dormir, eu acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos honra e a glória pra sempre. Amém. Essa música é muito bonita, que nós acabamos de ouvir. Eu gosto muito dessa música. Essa música chama Oração, de uma banda chamada Purples. Ali nessa música mostra cenas de um filme do Quarto de Guerra, onde mostra que a oração é algo tão essencial e vital na nossa vida. Isso faz parte do perfume que nós somos, faz parte da essência que nós temos em nós. A oração faz parte de nós. E essa música fala: Senhor, eu me achego diante de Ti. Eu me achego humildemente diante de Ti. Venha fazer comigo aquilo que o Senhor quer. Porque eu entendi o Teu Evangelho. O Senhor é poderoso, majestoso, o Senhor é Rei. E eu estou com o Senhor, eu sou do Senhor, eu pertenço a Ti. Vamos orar e pedir para que Deus nos abençoe, para viver tudo isso que nós ouvimos hoje, para praticar isso na nossa vida. E o convite que eu tenho para você é o convite de Paulo para aquela igreja de Corinto. Avalie o seu coração. Deixa Deus falar contigo. Não faça desse momento um momento meramente protocolar. Eu tenho que estar aqui, eu assisto isso toda semana, eu participo do culto toda semana. Mas deixa essa mensagem transformar o teu coração e mudar a tua existência. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós ouvimos tudo isso e é algo tão bonito, tão forte, tão impactante. Senhor, em nome de Jesus,
Muitas vezes o nosso orgulho, a nossa arrogância e o nosso desejo de ser grande, o nosso desejo de ter, o nosso desejo de ter poder, de ser pessoas e coisas que nós não somos, isso cega o nosso coração, isso cega a nossa compreensão de quem o Senhor realmente é e de quem o Senhor nos chamou para ser. Senhor Jesus, que essa mensagem venha a ser tão forte no nosso coração, que a gente possa resgatar a nossa essência e ter a certeza e a convicção de que existe um tesouro gigante guardado dentro de nós. Esse tesouro é o amor do Senhor que morreu naquela cruz por cada um de nós, mas que não permaneceu morto, que ressuscitou ao terceiro dia e que está vivo, trabalhando os nossos corações, o nosso caráter, a nossa essência, todos os dias. Mas esse tesouro está guardado em vasos imperfeitos e de barro, que precisam ser quebrados na sua mão. Quando nós entendemos isso, que a glória é do Senhor e não nossa, que muitos possam reconhecer que o Senhor é o Salvador do mundo. Pai, abençoa as famílias da nossa igreja. Abençoa cada um da nossa igreja. Abençoa, Senhor, essa semana que se inicia. Pai, que onde nós estivermos e o que nós estivermos fazendo, nós possamos espalhar o bom perfume de Cristo. Que as pessoas leiam a vida de Jesus em nós. Que as pessoas entendam que o Evangelho nos transformou, nós somos diferentes e agora nós fazemos o que fazemos em nome de Jesus. Mas com muita simplicidade e humildade nós possamos seguir os teus passos, tomar a nossa cruz e sermos simples como o Senhor é simples. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. E agora, meus queridos, minhas queridas, que a graça do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença do Espírito Santo esteja sobre vocês, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe muito, que essa semana seja uma semana incrível na sua vida. E se por um acaso eu puder ajudar em alguma coisa, entre em contato comigo, vai ser um prazer caminhar mais próximo de você. Deus te abençoe e até domingo que vem. Eu me conheço mais, olhando pra você, eu vou descobrindo quem sou. E penso agora no que você vê, o que me diz de mim, o que eu não reconheço sem você. Eu não me enxergo bem, não. Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém, pois não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Em você eu tenho o que falta em mim, e descubro o que tenho de melhor pra lhe oferecer. Eu me conheço mais, olhando pra você, eu vou descobrindo quem sou. E penso agora no que você vê, o que me diz de mim, o que eu não reconheço sem vocês. Eu não me enxergo bem, não. Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém, pois não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, triste.